temática de hoje, e nós tivemos uma palavra gloriosa ministrada pela nossa pastora Nayuf, pelo nosso ministro Ed Filho, nos 2 sábados anteriores, e nós entendemos através do Espírito Santo na vida deles o que é o gigante. Gigante é tudo aquilo que impede o nosso crescimento, é tudo aquilo que tenta obstaculizar a nossa caminhada com Deus, o nosso crescimento espiritual, tenta impedir que nós avancemos, tenta impedir que nós conquistemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Perdão. Então, tudo isso é gigante nas nossas vidas, e são gigantes que têm que ser desafiados, mas não apenas desafiados, porque uma coisa é você desafiar, outra coisa é você vencer. Então, nós temos que desafiar com a convicção de que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, com a convicção de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós desafiamos esses gigantes de nossas vidas com a convicção de que com Deus nós vamos vencê-los, nós vamos derrubá-los, nós vamos destruí-los, e eles não mais impedirão o nosso crescimento, não mais obstaculizarão a nossa caminhada, o nosso prosseguir diante de Deus, na presença do Senhor. E existem vários tipos de gigantes. Existem gigantes grandes, como o Ed colocou aqui da primeira vez, tratando-se de Golias, e existe gigante pequeno, que pode ser o medo, pode ter um receio, pode ser um silêncio na hora inoportuna, como colocou aqui nossa pastora. E cada um de nós sabemos os gigantes que nós enfrentamos. Às vezes, um gigante que para mim pode ter algo grande, na vida do meu pastor pode ter algo pequeno. E um gigante que na vida dele pode ter algo grande, na minha vida pode ter algo pequeno. Então, todos nós sabemos dos gigantes que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós estamos enfrentando a cada dia e as vitórias que o Senhor tem nos dado, as conquistas que nós temos obtido. Então, tudo isso são gigantes que nós temos que desafiar com a convicção de que nós vamos vencer. Amém, igreja? Dada esta introdução, dada esta pequena introdução acerca disso, só relembrando o que nos fora falado pelo ministro Ed, pela nossa amada pastora Nayuf, hoje nós vamos ministrar, o Ed ministrou sobre Davi, a pastora ministrou sobre Esté, e hoje nós vamos ministrar sobre Oséias, meus amados, filho de Num, da tribo de Efraim. Amém, amados? Vocês sabem quem foi Oséias? Sim, foi um dos 12 espias a quem Moisés mandou espiar a terra, filho de Num. Oséias significa salvação. Moisés olhou para Oséias e falou assim: Oséias, é que eu vou já chegar lá, isso. Aí Oséias significa salvação. Moisés olhou para Oséias e falou assim: eu vou mudar teu nome. Teu nome não será mais Oséias. A partir de hoje que eu te chamo para ser meu discípulo, teu nome passa a ser Josué. Yahvé é salvação, Deus é salvação. Então ele mudou o nome de Oséias para Josué. E a Bíblia toda conhece Oséias como Josué, inclusive nós. E nós hoje vamos tratá-los por Josué, tá bom, igreja? Que é o nome que Moisés mudou de Oséias, beleza? Então Oséias era filho de Num, um dos 12 espias que foi espiar a terra prometida. Moisés chamou Oséias para ser seu discípulo, para ser seu seguidor, e o instruía em tudo aquilo que o Senhor passava para ele. Então Josué foi instruído por Moisés, viveu muitas experiências com Moisés, acompanhou e viu o que Deus fazia através da vida de Moisés, e como seu seguidor, ele cria naquilo, ele cria naquela verdade, ele cria naquilo que fora ministrado. E para nós entrarmos na palavra, eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrinho. Mick. Te bendizemos, Pai Santo, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, neste momento em que já iniciamos aqui, Pai, esse culto maravilhoso, através da ministração dos louvores, da nossa reunião, da nossa congregação, da oração dos 5 minutos, dessa linda e maravilhosa ministração, desses lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos e unge-nos também, para que recepcionemos, para que possamos colocar e absorver em nosso coração essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, meu pastor, glória a Deus. Então Josué tem a sua primeira citação na Bíblia, em Êxodo capítulo 17.
quando o povo de Israel, após sair da terra do Egito, eles têm as codornizes, brota a água da rocha, e eles estão prosseguindo para o deserto em direção ao Monte Sinai. E no percurso eles enfrentam os amalequitas. E Moisés encarregou Josué de enfrentar os amalequitas. Nós lembramos da história, a pastora ministrou isso há 2 domingos atrás, no domingo que ela ministrou, discernindo as vozes, acho que conhecendo as vozes, discernindo as vozes, alguma coisa nesse sentido, o tema, mas a essência é que interessa. E ele, Josué, quando foi enfrentar os amalequitas, amando, segundo a ordem de Moisés, vinda de Deus, Moisés falou: você enfrenta eles, eu vou subir ao cimo, ao cume do monte, e eu vou estender o meu bordão, minha vara, meu cajado, e estendendo de lá, vocês vão prevalecer, porque o Senhor já lhes deu a vitória. E nós lembramos, a pastora retratou aqui no domingo retratado, ele, quando abaixava a mão, Josué com o povo de Israel eram vencidos pelos amalequitas, então vem Arão e os sustenta, fica ajudando, sustenta o braço dele e faz com que ele fique de pé até que todos os amalequitas fossem vencidos, fossem destruídos pela tropa de Israel, pelo exército de Israel, encabeçado por Josué. Essa é a primeira citação de Josué na Bíblia. A segunda vez que ele aparece é quando Moisés o chama para subir o Monte Sinai, o monte do Senhor, o monte de Deus, onde o Senhor já havia falado com Moisés e vai falar outras vezes, e aí nós vamos entender algo glorioso. Deixa eu ver como é que eu coloco para vocês. A gente tem que entender a história, só para a gente ter um entendimento claro. O Senhor fala, isso está no capítulo 19, o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu preciso que você suba até o Monte Sinai. Eles estavam acampados no deserto do Sinai, na parte baixa, e eu quero que você venha até o cimo do monte, até o cume, que lá eu vou falar contigo. Vou ministrar, vou te dar orientações, vou te instruir, eu quero que você venha. Eu vou descer até o monte e eu vou te instruir no tocante a tudo. Entenda que Josué era discípulo de Moisés. Então, para onde Moisés ia, Josué estava junto. A Bíblia fala que Moisés voltava da tenda e Josué permanecia ali. Ele não abria mão de estar na presença de Deus. E o que acontece? Moisés, então, quando está indo a primeira vez, subindo ao Monte Sinai, Josué o acompanha e Moisés o instrui: olha, pede para que... Vocês vão entender por que ele o acompanhou, vou já chegar lá. E Deus instrui Moisés e fala: Moisés, não deixe ninguém chegar perto, não quero ninguém chegando, nem animais, nem pessoas, quem chegar vai ser morto, vai ser fulminado, então bota uma cerca, não deixa. Resumindo, não quero ninguém chegando ao monte, ninguém querendo se aproximar de mim, porque certamente morrerá. E Moisés ouve essas palavras do Senhor, instrui o povo, orienta o povo, passa todas as orientações para o povo, e ele então vai para receber aquilo que o Senhor tinha instruído. Sobe contigo também Arão, vem e eu vou falar. E ele sobe, ele chama Arão para ir juntamente com ele, isso no primeiro momento, amados. E quando ele chega lá, tem aquela cerca, aquele espaço, e o versículo 16 do capítulo 19 de Êxodo, do boleto, para facilitar o entendimento. Ao amanhecer do terceiro dia, que o Senhor pediu que Moisés mandasse que todo o povo se consagrasse, se santificasse, porque ele iria descer no monte e iria falar com o povo. Então o texto diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos de uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o povo ficou com medo, todo o povo ficou apavorado, todo o povo ficou estatelado com a glória que estava sendo manifesta ali, com tudo aquilo que estava acontecendo ali. E o povo ficou estático, parado, não conseguia fazer nada. O povo ficou impactado com aquela presença gloriosa. Mas Josué, ele estava não no cume com Moisés, mas ele estava no monte com Moisés. Vamos já entender, eu vou ler mais na frente e vocês vão entender. E o primeiro gigante que tem que ser vencido em nossas vidas, e que nós aprendemos com a vida de José, é vencer o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos para. O medo, ele impede nós de caminharmos, de prosseguirmos. O medo nos impede de termos mais intimidade. O medo nos impede de nos aproximarmos, de chegarmos mais perto de Deus. E isso não aconteceu com José. Então, nós vamos ver vários exemplos de gigantes que têm que ser vencidos em nossas vidas e que José naturalmente venceu.
por conta da intimidade que ele tinha com Deus, por conta do ensino, por conta da comunhão com a palavra. Tudo isso fez com que ele vencesse esses obstáculos que para nós, alguns de nós, ainda precisam ser vencidos, ainda precisam ser derrubados. Então lá estava, o povo todo ficou lá, aí o Senhor fala para Moisés, Moisés desce, pede para o povo não vir. Não, eu coloquei cerca, isso Moisés lá em cima. Para você ter ideia, Moisés subia, o Senhor falava, Moisés descia, repassava o que o Senhor falava, subia, o Senhor falava, Moisés descia, o Senhor repassava o que ele falava. Isso aconteceu inúmeras e inúmeras vezes. E Deus pega e fala, Moisés, desce lá, pede para o povo não vir aqui, e Moisés fala, não, eu já pedi, coloquei inclusive uma cerca. Ele, não, mas vai de novo, sobe tu e Arão, está no versículo 24, tá bom? Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois tu virás tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Então Moisés subiu, quando ele subiu, versículo 20, amados, o Senhor começou a falar um monte de coisas para Moisés. Falou, instruiu. E no versículo 20 ele vai falando lá, fala dos 10 mandamentos, fala que ele é o mediador entre o povo, fala das leis acerca dos altares, acerca dos servos, acerca da violência, acerca da propriedade, acerca do testemunho da falsa injúria, fala do ano de descanso, fala do sábado, isso ele vai falando, falando, e diz, desce e fala isso ao povo. Moisés, depois que recebe toda esta série de instrução do Senhor, ele desce e começa a relatar ao povo. Fala tudo que Deus havia falado para ele, ele transmite para o povo, fala tudo para o povo ouve aquilo, ouve tudo, fica maravilhado e diz, não, nós vamos obedecer, tudo quanto ele falar, nós iremos fazer, nós vamos obedecer ao Senhor. E no capítulo 24, versículo 1, o Senhor chama de novo Moisés e fala, Moisés, vem aqui de novo, versículo 1 do capítulo 24, igreja, leia comigo. Disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, olha agora o que ele fala, sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos, e adorai de longe. Então, o Senhor fala novamente a Moisés, sobe tu, sobe Arão, sobe Nadab, sobe Abiú, sobe 70 dos anciãos, Êxodo capítulo 24, versículo 1. Êxodo capítulo 24, versículo 1. Sobe vocês e adorem de longe, não cheguem ao cume do monte, não cheguem ao topo, adorem de longe. Então Moisés faz exatamente isso. Chega com Arão e fala, Arão, Nadab, Abiú, mais 70 dos anciãos, vamos comigo que nós vamos subir ao monte, o Senhor nos instruiu para subir. E eles sobem até certa parte do monte. Imaginemos que nós temos um monte grande, alto, e eles sobem até um terço desse monte. Estão entendendo? Eles não chegaram nem até a metade. Digamos que eles chegaram a um terço desse monte. E eles subiram. Lá manifestou-se no cume do monte, no topo do monte, a glória de Deus. Manifestou-se de forma extraordinária. E eles ficaram maravilhados, eles ficaram felizes. Olha o que diz o texto, versículo 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, os 70 dos anciãos, e viram a Deus, não Deus no seu esplendor, não Deus na sua glória, não Deus na sua essência, mas eles viram como um espelho, a glória do Senhor manifesta ali como um grande brilho. E o texto continua, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E eles, naquele ponto que eles estavam ali, eles viram aquela glória, aquela coisa gloriosa, viram tudo aquilo ali, ficaram maravilhados, e começaram a fazer festa, e se alegraram, e eles ficaram muito contentes. O versículo 10 diz que eles comeram e beberam, e celebraram ao Senhor com alegria. Ali estava a liderança, amados, ali estava Arão, Nadab, Abiú, estava 70 dos anciãos, estava Moisés e estava Josué, que era o servo de Moisés. Amém, igreja? No texto não fala que Josué estava com eles, mas Josué estava. Josué, onde Moisés ia, Josué estava junto. Continuando o texto para vocês entenderem. Tem a festa, então no versículo 12, escute só. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei 2 tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então eles chegaram, eles estavam a um terço aproximadamente do monte. O Senhor fala mais para Moisés, sobe até o monte,
sobe até aqui onde eu estou. Eles sobem mais aproximadamente mais o terço. Então, eles estão, quando eu falo eles, é Moisés e Josué. Digamos que Arão, com a liderança, estava aqui, o cume do monte era aqui, Moisés e Josué estão aqui. Subiram mais um pouco para a presença do Senhor. Tá bom, igreja? Só para a gente entender onde eu quero chegar. Levantou-se Moisés com Josué. Olha só quem estava com ele, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, eu vou explicar para vocês, não precisa acompanhar não, ó. Fica aqui, vocês vão ficar neste ponto aqui do monte, o Arão vai ficar à frente de vocês, Nadab e Abiú, os 70 anciãos, ajudem Arão na demanda, o que o povo precisar, vocês vão atendê-los, vocês vão instruí-los, vocês vão orientá-los, tá bom? Eu estou indo mais acima, que Deus está me chamando, e Josué vai comigo. E Josué foi com Moisés, subiram um pouco mais. E o texto continua no versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Moisés subiu mais um pouco, chegaram, digamos, a 2/3 do monte, uma nuvem envolve o monte Sinai, e essa nuvem estava ali envolvendo o monte por 6 dias. Quando deu o 7º dia, o Senhor fala a Moisés, vem até o cume do monte. Aí Josué fica e Moisés vai até o cume do monte, vai até a parte alta do monte. Vou continuar lendo o versículo 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos de todos os filhos de Israel. Então, todo o arraial do povo de Deus, todo o arraial de Israel, todos os filhos de Israel estavam vendo, estavam impactados, estavam vendo aquela glória, estavam pasmo, estavam em choque com aquela glória que estava sendo manifesta no cume do monte. E o versículo 18 diz, e entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Continuando, amados, vamos lá, que agora vai ficar boa a história. Ela já estava boa, vai melhorar. Segure comigo. A Nani fala que eu gosto de contar história, né? Que a história da Bíblia é uma mais linda do que a outra, então eu gosto de ir explicando assim para a gente facilitar. Então Moisés subiu ao cume do monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Mais abaixo, um pouquinho mais abaixo da glória do Senhor, quem estava ali? Josué. E mais abaixo, quem estava? Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos, e no arraial de Israel, o povo, vendo toda aquela glória. Vocês entenderam então o contexto, entenderam a história, correto? Interessante que tem um texto, que eu vou só citar aqui para vocês rapidinho, que muitas vezes nós lemos aqui e nem toda igreja tem entendimento dele. É o versículo 1 e 2 do capítulo 25. Quando Moisés, escute só, chega na presença de Deus, a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, deles recebereis da minha oferta. Meus amados, gente, interessante. A primeira coisa que Deus fala quando Moisés entra na presença dele é: fala aos filhos de Israel, fala a minha igreja, fala ao meu arraial, fala ao meu povo, que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, deles recebereis a minha oferta. Então, toda vez que vocês ouvirem agora a missionária, a pastora, a presbítera Adriane, lendo esse texto aqui, pense, meu Deus, esta foi a primeira coisa que o Senhor falou para Moisés quando ele entrou na nuvem, na glória, na presença de Deus. Foi a primeira coisa que ele falou. E o texto segue falando para quê? Para que oferta? Para manter minha casa, para construir a arca, para construir o tabernáculo, para bater a bacia de bronze, para manter a casa do Senhor. E ele sai do capítulo 25 até o capítulo 31, dando instrução a Moisés, nesses 40 dias, de tudo isso que ele deveria fazer. Vamos voltar para cá agora e vamos focar em Josué, que é o nosso objetivo hoje. Tentar uma introdução para a gente ir para Josué, misericórdia, Deus. Então Josué está ali, amados. Aí está também Arão, está Nadab, está Abiú, tem 70 anciãos com ele, tem o povo lá embaixo, a glória do manifesto, o povo todo empolgado, todo alegre, maravilhado, a glória de Deus. Aí passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, o quarto dia. Aí o povo, o que aconteceu? O que foi? Subiu, não desceu? O
Que é isso, rapaz? O homem está demorando, hein? Ixi, vai cuidar do que eu tenho que fazer. O povo começou a perder a visão da glória de Deus. O povo começou a ignorar. Aquilo ali não acabou, não, amados. Entenda que o altar não parou de fumegar durante nenhum dia em que Moisés esteve falando com Deus face a face. Eram relâmpagos, eram trovões, está no capítulo 19. Era um relampejo, era algo glorioso. E o povo simplesmente desprezou, ignorou, abriu mão da presença gloriosa de Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque ali nós temos dois gigantes que dominou aquele povo. Dois gigantes dominou aquele povo que estava ali. A ansiedade e a impaciência. Dois gigantes que atrapalham a nossa caminhada, amados. Dois gigantes que prejudicam nós caminharmos na presença de Deus. A ansiedade e a impaciência, ela faz nós perdermos a visão do alto. Ela faz nós perdermos a visão de Deus. Ela faz nós não enxergarmos aquilo que Deus está fazendo e quer realizar nas nossas vidas. A ansiedade e a impaciência faz com que nós nos distanciemos de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo, simplesmente por conta da ansiedade, por conta da impaciência, se distanciou de Deus. Josué não. Esse gigante não prevaleceu sobre a vida dele. Josué permaneceu ali, enquanto todo o povo, inclusive Arão, todos se afastaram, se deixaram levar, saíram dali. Josué permaneceu firme, não deixou que a ansiedade, que a impaciência fizesse com que ele perdesse a visão do alto, a visão daquilo que Deus tinha, e todos foram se afastando, e a pastora colocou isso no domingo retrasado, falou que inclusive o povo chegou com Arão e falou: Arão, faze-nos um Deus para que adoremos. Moisés subiu, ninguém sabe se vai voltar, ninguém sabe se a igreja vai ser arrebatada, está demorando, eu não sei o que está acontecendo, já era para ter acontecido, nós não estamos vendo as coisas, por favor, faz alguma coisa para que nós tenhamos algum estímulo, para que nós possamos adorar o Senhor. Nós lembramos da história, tiraram argolas, tiraram ouro, fizeram um bezerro e o adoraram. Quando Deus acaba de falar com Moisés, ao término da 40ª noite, na manhã seguinte, o Senhor fala: Moisés, desce, o povo se corrompeu, e vai lá, porque eu vou fulminar, eu vou matar, eu vou acabar com todo mundo, Moisés. Aí Moisés fala: não, Senhor, por favor, os egípcios vão ficar, sabe que o Senhor nos tirou de lá, de repente tu acaba com todo mundo. Não, tá bom então, vai lá. Quando ele desce, ele se encontra com Josué, que o estava esperando, e Josué fala para ele: Moisés, eu acho que está tendo guerra lá embaixo, alguma coisa aconteceu, porque nós estamos vendo barulho. E Moisés fala: pastor, eu falo disso? Não, Moisés fala: não, querido, não é guerra não, o pessoal está fazendo festa. Vamos descer lá que você vai ver o que aconteceu. Querido, quando eles chegam lá embaixo, aquela adoração, aquele desrespeito, aquela coisa, só a graça de Deus, meus irmãos. Josué se irrita, quebra as tábuas, derrete aquele bezerro de ouro, faz com que ele vire pó, coloca na água, o pessoal bebe dessa água lá do rio, e a vida que segue. Então, um dos primeiros gigantes a ser destruído, que não prevaleceu sobre a vida de Josué, o segundo, que eu já tinha falado do primeiro. O primeiro foi o medo, que ele não teve, que ele se aproximou. O segundo, impaciência e ansiedade, que tem que ser vencido em nossas vidas. Amém, igreja? O texto continua, Moisés continua a sua caminhada com o Senhor, Josué lhe seguindo, fazendo tudo quanto lhe era ordenado, e eles chegam então próximo a Jericó. E o Senhor manda que eles vá lá na terra de Canaã espiar a terra, ver como é que estava a terra, e eles foram 12 príncipes, não foram qualquer pessoa, eram príncipes entre o povo, eram líderes, eram pessoas idôneas, pessoas de respeito, de elevada estima. Quando eles voltam com notícia, isso está lá em Números capítulo 14, tá bom, amados? Quando eles voltam lá com a notícia de como é que era a terra, o que tinha acontecido, o que tinha sido feito, com os frutos da terra, terra que mana leite e mel, o povo lá que estava lá, os outros 10 espias, eu vou tirar Josué e Caleb do rolo desses espias, começaram a informar o povo, dizer: olha, a terra tem gigantes, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir conquistá-la, a terra é boa, mas nós parecemos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles também, eles vão olhar para nós e vão nos destruir, a terra tem gigantes e nós não temos condições de enfrentá-los, nós não vamos conseguir. Então aqui, amados, tem um outro gigante que tem que ser destruído na vida do cristão, na vida do adorador, na vida daquele que quer seguir a Deus, que é a murmuração. A murmuração impede o nosso crescimento.
A murmuração impede a nossa caminhada. A murmuração impede de nós alcançarmos a promessa, alcançarmos aquilo que o Senhor tem a nos entregar. E Josué e Caleb falam: eia, silenciem, por favor, vamos lá, vamos possuir a terra. O Senhor disse que vai nos dar a terra e Ele nos dará. Então aqui nós vemos mais um gigante sendo destruído, mais um gigante que tem que ser levado em consideração na vida do adorador, na vida do cristão, que é a murmuração. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas. Se está quente, reclama. Se está gelado, reclama. Se tem leite, reclama. Se não tem, reclama. Reclamam de tudo, meus amados. Pessoas que não estão satisfeitas com nada. Pessoas, hoje a pregação foi muito rápida, fico reclamando. A pregação hoje demorou, fico reclamando. Hoje ele falou de escatologia, reclama. Faz tempo que a gente não ouve escatologia, reclama. Não estou dizendo isso na nossa igreja, não. Estou pegando o contexto geral de exemplos de pessoas que nunca estão satisfeitas, que sempre estão reclamando, que nunca se agradam com aquilo que o Senhor tem feito e com aquilo que o Senhor está fazendo. Nós temos que ter gratidão no nosso coração para podermos prosseguir a nossa caminhada com Deus. Amém, igreja? Eita, glórias! Em Números 27, versículo 18, só para você ter um entendimento, é quando Moisés, a mando de Deus, unge, consagra Josué como seu discípulo, como seu sucessor, como aquele que iria entrar na terra prometida em vez de Moisés, aquele que ia conduzir o povo a entrar na terra prometida. Então José estava prestes a assumir o maior desafio da sua vida, ser sucessor de Moisés, escolhido por Deus para o maior desafio daquela geração, que era entrar na terra prometida. E nós vamos agora ler Josué capítulo 1, começando a palavra, glória a Deus, Josué capítulo 1, versículos de 1 ao 9, nós vamos pular o 4. Sangue de Jesus tem poder. Eita, glórias. Josué, capítulo 1, versículos de 1 ao 9, nós vamos pular o 4. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos